Bom dia, meninos. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar o conto, tá? Nós já vimos a crônica, que é uma narrativa curta, e agora nós vamos falar da outra narrativa curta, que é o conto. O conto depois vai aparecer de várias maneiras diferentes. Os contos de fadas, fábulas, os apólogos, tudo isso faz parte do universo do conto. Só para a gente não confundir com a questão da crônica, vamos lembrar que a crônica especificamente tem como marca ter como tema, como mote, um assunto comum do dia a dia, né? Já os assuntos extraordinários, né, que não são comuns, que não aconteceriam com qualquer pessoa, ou pelo menos que normalmente a maioria das pessoas não reagiriam daquela forma, são considerados contos. Então, aquilo que seria comum para o nosso dia a dia, crônica. Os fatos, as atitudes mais extraordinárias, conto. Isso simplificando, tá? Conforme nós formos lendo os textos, tanto de conto quanto de crônica, nós vamos estabelecendo melhor uma diferença entre eles, ok? Aqui, para o conto, eu separei a análise dos elementos da narrativa. Então, quando eu falar de personagem, narrador, tempo, espaço, tudo isso vai servir para qualquer tipo de narrativa também, tá? Então, quando vocês montarem um mapa mental, vocês podem até falar não só especificamente do conto, tá? Mas da narrativa, porque aí ajuda vocês depois para quando for analisar romance, filmes, tudo isso pode ser usado, os elementos que eu vou trabalhar aqui hoje com vocês, tá bom? Vamos lá? O gênero conto. Então, como eu expliquei, é uma narrativa curta, direta e centrada na unidade de conflito, de personagens, de tempo e de espaço. É esse centrar que garante a ideia do conto. Normalmente é uma história, apesar de curtinha, densa, tensa, porque tudo ali acontece num espaço de tempo narrativo, num espaço de tempo cronológico, num lugar com pouquíssimas personagens. Então é tudo muito tenso o tempo todo no conto. Lembrando que a tensão aqui não tem nada a ver com medo, com nada não, tá? É tensão de acontecimentos mesmo. Para você ter certeza que tudo ali vai começar e acabar naquele exato momento. Aqui, algumas das muitas características por conto que nós vamos encontrar. Deixa eu pegar um lapisinho aqui para a gente poder rabiscar, senão não é tia France. É uma narrativa linear e curta, tá? Tanto em extensão quanto em tempo em que se passa, aquilo que eu estava explicando da tensão. O linear, gente, é a ideia do normal, as coisas acontecem uma após a outra, ok? A linguagem é simples e direta, não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressões com pluralidade de sentidos. O fato de não ter um trabalho muito grande com a linguagem, essas coisas exuberantes, como a gente vê na poesia, não quer dizer que a linguagem do conto não seja trabalhada, tá? A gente ainda assim precisa interpretar o conto, entender o que ele quer dizer. No caso dos contos fantásticos, por exemplo, a interpretação é dificílima. O autor consegue dar um nó na cabeça da gente, porque nada do que está ali tem lógica. Tá? A gente não consegue explicar claramente e precisa entender, tá bom? Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho. Então, o foco do conto é o desfecho e não as atitudes que estão acontecendo ali naquele momento. Diferente do romance, por exemplo, quando a gente lê A Menina que Fez a América,
cada momentinho daquele da Fortunatella, inclusive os capítulos daquele livro em específico, funcionam quase como mini contos. Um não depende do outro, né? Então, assim, a gente tem... Cada momento ali é importante. No conto, o que interessa é só o final. Envolve poucas personagens, como eu falei para vocês, isso é básico. Pouquíssimas, na maioria das vezes, uma, duas. E as que existem se movimentam em torno de uma única ação, ou seja, só aquele fato, aquele momento que importa. As ações se passam em um só espaço, né? As personagens não ficam viajando, indo da casa de uma para outra e assim por diante. Constituem um só eixo temático e um só conflito. Então, só interessa aquilo. A habilidade com as palavras é muito importante, principalmente para se utilizar as alusões ou sugestões frequentemente presentes nesse tipo de texto. Porque como é um texto pequeno, eu não posso dizer tudo que é necessário ali para a compreensão daquela história. Então, eu vou me referir a quê? Né? Então, do conflito, tudo ali é só aquele pedacinho. Elementos da narrativa. O elemento da narrativa mais importante em qualquer narrativa são personagens, tá? São eles que determinam a história. Lembrando que o personagem não precisa ser só uma pessoa, tá ok? A gente tem objetos como personagens, animais, no caso das fábulas. Então, assim, e às vezes até numa história comum em que tem pessoas como personagens, a gente pode colocar algum elemento como funcionando como um personagem. Isso é muito comum de acontecer com o espaço, a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, personagens. As personagens, elas podem ser dessas 5 maneiras diferentes, tá? 3 tipos de personagens trabalham em parzinhos, então eu vou excluir. Se a personagem for principal, ela não é secundária. Se ela for a protagonista, não pode ser a antagonista. Se ela for linear, ela não pode ser complexa, ok? Então, esses 3 pares, um exclui o outro. Agora eu posso ter uma personagem que é personagem principal, protagonista e linear, por exemplo, ao mesmo tempo. Tá? E essas outras duas de baixo, França, poderia ser principal, protagonista, linear e tipo? Poderia. Não tem nada que impede, não. Tá? Mas a personagem tipo e a personagem caricatura, elas são mais comuns para os personagens secundários, tá bom? Mas acontece de aparecer um personagem principal que tenha características de personagem tipo ou de personagem caricatura, tá bom? Vamos entender cada um deles? Bom, a diferença entre personagem principal e secundário, eu acho que todo mundo já sabe, né? Os personagens principais são aqueles mais importantes na história, é em torno dos quais, pode ser 1, 2, 5, depende muito da história, em torno dos quais a história gira. E os personagens secundários são todos os demais personagens que vão aparecendo no decorrer dos fatos, tá bom? Protagonista e antagonista. A gente tem uma tendência a achar que o protagonista é o bonzinho, o mocinho da história, e que o antagonista seria o vilão. A literatura nem trabalha com essa classificação entre mocinho, vilão, tá? A gente só trabalha com essa ideia de protagonista e antagonista. Protagonista é o dono da história, sobre quem eu estou contando. Protagonista da menina que fez a América, a Fortunatella. Da Cor da Ternura, a Geni. Tá? Antagonista. O antagonista nem sempre é muito fácil de definir. Quem que é o antagonista da menina que fez a América?
Na aula que a gente for fazer de análise, vamos tentar definir isso. Já coloquem aí na cabecinha de vocês. O protagonista a gente já sabe que é a Fortunatella. E o antagonista? Quem seria ou o que seria o antagonista ali? Pensem. Naqueles primeiros capítulos que a gente leu juntos, eu já falei sobre isso. No caso da Cor da Ternura, o antagonista era a própria condição da Geni. Né? Tudo que atrapalhava a vida dela era o preconceito dos outros, era a sua pobreza, era a sua condição de negra, era a sua condição de mulher. E ela conseguiu derrotar todos esses antagonistas, não foi? Então vamos pensando aí na menina que fez a América. Quem ou que seria o antagonista? Tá? 3. Personagem linear. Agora vamos parar aqui um pouquinho, porque essa classificação em personagem linear ou plana e personagem complexa ou esférica, redonda, pode ser também, é uma das mais usadas e mais cobradas em análise literária. Linear ou plano é aquilo que está retinho, certinho, não muda. Né? Então, com a personagem, a mesma coisa. Seria aquele tipo de personagem que é a mesma do início ao fim da história. Ok? Então, por exemplo, se nós pegarmos o amigo do nosso protagonista das Cores da Escravidão, lembra? Que ele era aquele menino calmo, que sempre fazia o que todo mundo queria, né? Para ele estava tudo bem, ele embarcou inclusive na maior roubada da vida dele para satisfazer os outros. Ele não dizia nunca não. Então ele é um personagem linear, é um personagem comum. Tá? Você sabe exatamente quais são as atitudes desse personagem. Né? Na menina que fez a América, os avós, quase todos são personagens lineares, principalmente a avó. Tá? Então, é aquele tipo de pessoa que parece que foi tirada de uma caixinha que tem lá um monte de personagens prontos e foi colocada ali. Tá bom? Os avós, a gente já discutiu um pouquinho, eles estão ali no limiar entre o que seria um personagem linear e um personagem complexo, tá? Os dois avós, tanto o avô árvore quanto o avô estrela, tá? Lembra que ela via os avós assim, tá bom? Então, linear é aquele tipo de personagem que representa aquela pessoa aguinha com açúcar, sem sal, que é igual o tempo inteiro, não surpreende a gente com nenhuma atitude, com nenhuma palavra, com nada, tá bom? Já as personagens complexas, não. A Fortunatella é uma personagem complexa, né? A gente nunca sabe o que esperar dela. Cada capítulo ela aparece com uma coisa completamente diferente. Ela é ao mesmo tempo uma menina totalmente independente e madura, e ao mesmo tempo ela é uma menina como uma menina precisa ser. Uma criança infantil, mimada, cheia de vontades, de criatividade. Né? Então, ela é complexa por causa disso, ela nos surpreende o tempo todo. Ao mesmo tempo que ela é egoísta, ela ajuda os outros. Para vocês entenderem, peguem, por exemplo, como ela se sente, né? Abandonada e destruída por ser tipo uma órfã total, porque a mãe não está por perto e o pai já morreu. E a maneira como ela é capaz de tratar aquela coleguinha que senta do lado dela e que seria uma personagem linear, meio bobinha, incapaz de surpreender, né? Que faz tudo certinho do jeito que todo mundo espera. Tanto é linear que quando a professora desconfia da Fortunatella e pergunta para ela não acusa a menina, mesmo a menina estando prejudicando a ela. Já a Fortunatella não. A Fortunatella, quando resolve ingressar no grupinho das mais agitadas da escola, não hesita um minuto em colocar a amiga em maus lençóis, né? Então, a gente tem ali uma duplinha sentada do lado na escola, que é um bom exemplo de personagem linear e personagem complexa, ok?
ok? Personagem tipo é aquele tipo de personagem que não tem uma característica individual. A personalidade daquela mulher, ou daquele homem, ou daquele rapaz, moça, não importa, ela é muito mais de representar um grupo do que de ter uma individualidade. Por exemplo, o avô paterno da Fortunatella, ele não é um personagem tipo, mesmo ele representando o homem culto, estudioso, astrônomo, ele tem as características dele, né? Ele rompe isso, deixando a menina viajar na maionese quando ela pensa em fazer um pedido para a estrela cadente, né? Ele deixa ela fantasiar à vontade. Já o tio, por exemplo, filho desse astrônomo, né? O tio que é padre, ele é padre. Ele não tem mais nenhuma outra característica a não ser a característica própria de padre. Quando ele vai visitar o pai, ele vai para pedir a bênção e dá a bênção. Quando a Fortunatella vai se despedir dele, né? Ele dá conselhos como se fosse um sermão de padre na missa ou após a confissão. Então, o tio da Fortunatella, ele é um bom exemplo de personagem tipo. A caricatura a gente não tem ali no livro para eu citar como exemplo para vocês, tá? Mas a caricatura, o melhor exemplo que a gente tem de personagem que todo mundo conhece como sendo um personagem caricato é o Tio Patinhas, né, do Walt Disney. Você pensa no Tio Patinhas na hora, você só vê aquele rico mão vaca. Isso não é uma característica, é um exagero, é uma característica pessoal dele levada ao extremo. Pense na caricatura desenho. Quem é narigudo não vai ter aquele nariz parecendo um bico de tucano? Então, quando a gente pega a caricatura na literatura, são aqueles personagens que têm uma ou algumas poucas características psicológicas, não são físicas, não. Às vezes física, mas mais psicológica, tá? Que tem alguma dessa ou algumas dessas características muito destacadas. Monteiro Lobato tem um conto que se chama Das Dores. No conto das Dores, ele pega o fato da menina ser um tanto quanto ingênua, para não dizer burrinha mesmo, tá? E trabalha o conto inteirinho levando essa burrice das dores ao extremo. Tanto é que o conto quando começa, coitadinha das dores, tão feia e tão burra. O Monteiro Lobato era meio controverso, né? Se a gente analisar o Monteiro Lobato com os olhos de hoje, a gente condenaria por muitos pontos, né? Já condenaram por questões racistas, é óbvio que ele era racista. Ele era filho de fazendeiro escravocrata, tá? Então ele tinha que ser racista. A criação cultural dele levaria a isso. E era a coisa mais natural naquela época. Não que a gente tenha que perdoar os escravocratas por causa disso, tá, meninos? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A arte do Monteiro é uma, tá? E os seus pensamentos absurdos e retrógrados da época, outra coisa, tá bom? Então, personagem principal, mais importante, secundário, todos os outros. Protagonista é o dono da história, antagonista é o que vem atrapalhar. Personagem linear é aquela pessoa comum, simples, que não surpreende, que age do início ao fim da história do mesmo jeito. Personagem complexa são aquelas surpreendentes, que parece uma caixinha de surpresa em cada capítulo, em cada cena, em cada ação, é uma reação diferente. Personagem tipo são aqueles personagens que representam só um grupinho de pessoas. A Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo é um personagem tipo. Ela é a típica vovozinha de coquinho, de óculos, que conta histórias, que tenta dar limite para os netos, mas sem impor nenhuma regra. É a avó purinha. Personagem caricatura é aquele personagem que tem uma característica sua, individual, levada ao extremo, tá? Tanto o personagem tipo quanto caricatura, eles aparecem muito em histórias mais humorísticas ou bem-humoradas, tá bom? Você pegar programas de televisão de humor, A Praça é Nossa, Zorra Total,
na internet, a Porta dos Fundos, vai estar cheinho, tanto de personagem tipo, quanto de caricatura. Eles aparecem em outras histórias? Aparece. Tá? O tempo. Quando eu penso num tempo na narrativa, tem duas coisas que eu preciso pensar primeiro. O tempo de ocorrência, que é quando a história se passa. No caso da Fortunatella, final do século XIX, início do século XX. Né? No caso do A Cor da Ternura, seria uma história para os dias atuais, ela dá lá mais ou menos a data. Às vezes o narrador coloca datas ou elementos que a gente consegue dizer. 1945, por exemplo, se o livro cita o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? 1985, se ele fala sobre a passagem do cometa de Halley. Lembrei do cometa de Halley porque lá no livro 1910 cita, e ele passa de 75 em 75 anos. Então é isso. E a gente é capaz de estipular mais ou menos esse quando olhando elementos. Se fala de televisão, de tipo de automóvel, de viagem à Lua para 1969, eu acho. Então observem esses detalhes para estipular quando a história acontece. O tempo de duração é quanto tempo decorre a narrativa. A história conta o quê? Uma década? 100 anos? 2 dias? Alguns minutos? Lembra que a gente tentou ver o tempo de duração lá do Fortunatella e a gente ainda não tem certeza? Né? Depende do que eu conto. Tá? E depois, o tempo de organização da sequência da história. Né? Se é uma história linear, com início, meio e fim. Se é uma história que começa pelo fim e depois volta para mostrar como é que aconteceu, tem história que é assim, né? Então a gente tem inúmeras maneiras de narrar uma história. E aí nessa forma de narrar a história, a gente pode classificar o tempo em cronológico e psicológico. Tempo cronológico, toda história tem. Porque mesmo que ele não tenha a sequência de início, meio e fim bonitinho, depois que a gente termina de ler a história, a gente consegue saber qual é o início, qual é o meio e qual é o fim dessa história, principalmente nos contos. Tá? Então, toda história apresenta tempo cronológico. Ele está ali presente em expressões do tipo ao amanhecer, no dia seguinte, logo após o almoço, assim que acordou. Tudo isso são expressões que marcam o tempo cronológico. Agora, o tempo psicológico, ele é mais complexo um pouquinho da gente perceber se ele existe ali na história ou não, tá? Mas é só vocês lembrarem quantas vezes a gente não tem a sensação de que o tempo voou ou de que ele está se arrastando, né? Parece que 4 horas se passaram em 4 minutos, ou o contrário. Parece que 4 minutos durou um dia inteiro. Essa sensação de tempo muito rápido ou de tempo muito lento que marca o tempo psicológico. Então, quando o narrador vai contando a história e nós, leitores, temos essa sensação de aceleração ou de lentidão do tempo junto com as personagens, aí nós temos o tempo psicológico. Tá ok? Além desses tempos, vocês já devem ter ouvido falar no flashback. Eu não coloquei aqui, porque o flashback nada mais é do que uma memória, né? Às vezes, o narrador interrompe a história para contar algum fato que aconteceu no passado que tem relação com aquilo ali. Nesse caso, seria o flashback, tá bom? O espaço é o lugar onde a história acontece. No caso da Fortunatella, basicamente ali na ilhazinha onde ela mora, especificamente, ora na casa de um avô, ora na casa de outro e às vezes na escola. Depois ela passa um tempinho no navio até chegar ao Brasil e na casa da mãe. Né? Seriam os espaços por onde ela circula ali. Tá? Num conto, nós teríamos um lugar só. Às vezes, o espaço é
tão insignificante para o desenrolar da história que o narrador nem se preocupa em caracterizar, às vezes ele nem diz onde é o lugar propriamente dito. Tá? Mas quando o lugar é fundamental para esse desenrolar da história, é importante a gente parar, tentar caracterizar fisicamente esse lugar, psicologicamente. Como é que eu classifico psicologicamente um lugar? Quantas vezes a gente não entra num lugar e não tem uma sensação de paz, de tranquilidade, ou o contrário, é um lugar assustador, inquietante, barulhento, tá? Então, prestem atenção nessas caracterizações do espaço, ok? A gente ainda pode dizer, assim como o tempo, que o espaço é físico, que é o lugar propriamente dito por onde as personagens circulam, ou que o espaço é psicológico, tá? Que é quando às vezes as histórias se passam em sonhos, em delírios. O melhor exemplo para espaço psicológico que eu costumo dar, e todo mundo reconhece, é o País das Maravilhas, do Alice no País das Maravilhas. Ali ela está sonhando, aquele lugar não existe, nada ali tem lógica. Mesmo ele tendo aspectos físicos, né, a gente consegue descrever aquela flora, vegetação totalmente diferente, né? Tudo muito colorido, isso é físico, tá? Mas também é um espaço psicológico, porque aquele lugar foi criado na cabeça da Alice, ele não existe em nenhum outro local. Então, o País das Maravilhas é maravilha para ela. Para outra pessoa, poderia olhar aquilo ali e achar que é simplesmente uma bagunça, tá bom? Foco narrativo. O narrador, a gente está acostumado a falar dele desde o início do ano, nenhum grande problema. Nós temos dois tipos básicos de narrador: narrador de primeira pessoa e narrador de terceira pessoa. Isso é o foco narrativo, tá? Depende do tipo, do verbo. Narrador de primeira pessoa é um dos personagens contando a história. Narrador de terceira pessoa é alguém que não faz parte da história que está contando. Mas a gente usa muito mais a classificação do narrador em narrador observador, é o que limita-se a descrever, ele mostra só o que pode ser visto e percebido ali, como se fosse uma testemunha ocular do que está acontecendo. Narrador onisciente também é um narrador de terceira pessoa, só que diferente do narrador observador, o narrador onisciente, além de contar a história, ou seja, o que pode ser visto, ele também sabe as ideias e os pensamentos das personagens. O narrador onisciente é o tipo de narrador mais comum que tem. É muito difícil fazer o narrador observador. Parece que é fácil contar só o que está sendo visto, mas não é. Quando a gente começa a contar uma história, na hora a gente já tenta colocar o que a pessoa sentiu, o que ela estava pensando, tá bom? E por fim, o narrador personagem, que é o narrador de primeira pessoa. É quando uma das personagens, principalmente a personagem principal, conta a sua própria história. Lembrem do que eu já falei sobre o narrador personagem. Cuidado! Quando o narrador é personagem, a gente não tem certeza se o que está sendo contado ali é o que realmente aconteceu ou é como aquela pessoa viu os acontecimentos, tá? Então, o narrador personagem precisa ser olhado com certa desconfiança pelo leitor. Pode ser que nem tudo que esteja sendo narrado ali aconteceu exatamente daquela forma, tá bom? O enredo. O enredo é a história em si, né? Se o texto é narrativo, ele conta uma história. Isso é o enredo. Então, a gente pode ter... Quando eu falo de enredo, qual que é o enredo da história? Se alguém me pergunta qual que é o enredo, eu vou resumir no mínimo possível os fatos. O enredo da menina que fez a América. A história de uma criança que vive um certo tempo sem o pai, que morreu, e sem a mãe, que se mudou. E ali naquela cidadezinha ela cria todo mundo de fantasia, até que ela é chamada pela mãe para ir morar com ela. Tá vendo que o conto
o básico da história, eu até dei o final da história, mas sem spoiler, né? Então, assim, é o básico. Se eu quisesse falar que enquanto ela vive ali na ilhazinha com os avós, ela vai criando várias fantasias, várias formas de viver a vida de uma maneira mais tranquila, poderia também. Se eu pegar, por exemplo, um conto, vamos pegar o Chapeuzinho Vermelho, né? Que é um conto conhecido por todo mundo. Qual seria o enredo do Chapeuzinho Vermelho? A história de uma menina que vai levar bolos, comida para a avó que está doente e que a partir daí precisa se salvar dos ataques de um lobo que quer comê-la. A gente sabe que existem várias versões, mas todas as versões do Chapeuzinho Vermelho têm esse enredo. Os detalhes é que vão diferenciar uma versão da outra, tá? Além de saber resumir a história, a gente precisa também saber olhar o tipo de enredo. E aí depende do tipo de história que é contada. E aí a gente tem tipos de enredo quase infinitos, tá? O enredo de um conto, de um romance, de uma história qualquer, ele pode ser um enredo psicológico, quando tenta mostrar só as angústias na cabeça das pessoas, de ficção científica, aquele tipo de história que normalmente acontece no futuro e que trabalha com desenvolvimento científico no qual a gente ainda não chegou. Aventura, que é aquele cheio de peripécias pelas quais o personagem tem que passar. Fantasia, que é tipo os contos de fada ou Alice no País das Maravilhas, em que coisas fantásticas acontecem, né? Histórico, que é quando envolve fatos históricos e personagens que realmente existiram. De terror, que são aqueles que são feitos para nos passar susto, medo. De suspense, que é aquele que você nunca sabe o que vem depois, ou que precisa descobrir alguma coisa. O policial, que envolve normalmente a questão do descobrimento, de como aconteceu um determinado crime, ou a busca para se prender um determinado ladrão, e por aí vai. Eu coloquei aqui só alguns, é impossível a gente fazer uma lista de todos, até porque eles podem se misturar. 2, 3, 5, sei lá quantos desses podem estar juntos no mesmo conto, tá? Por exemplo, se a gente pegar o Alice no País das Maravilhas, nós temos o psicológico, nós temos a aventura, nós temos a fantasia e nós ainda podemos dizer que é infantil, tá? Continuando. A estrutura narrativa do conto, como é que a história se distribui no conto, tá? Então, olha só. No conto, o enredo funciona como espinha dorsal. Em qualquer texto narrativo é assim. Como estrutura que sustenta e direciona. Nos contos que privilegiam o enredo, podemos distinguir claramente as partes que vão se encaixando. Isso aqui, gente, serve para quase todo o texto narrativo. Mas no conto, essas 4 partes, elas ficam bem claras. Onde começa uma e termina a outra. Então, a apresentação seria a introdução da história, né? É onde a gente tem contato com a história, com os personagens, com o lugar. Normalmente no primeiro parágrafo, mas dependendo do tamanho do conto, pode durar mais de um parágrafo, tá bom? O conflito ou a complicação. Vamos pegar a Chapeuzinho, já que eu citei a Chapeuzinho. Na apresentação da Chapeuzinho, a mamãe chama a Chapeuzinho, fala que a vovó tá doente, manda ela ir levar os doces, ela pega a cestinha e vai pela estrada afora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Tudo isso é a apresentação. O conflito ou a complicação ali começa no momento em que no meio do caminho ela encontra o lobo mau e não o reconhece como sendo o lobo mau. Então ela encontra o lobo conversa com ela, diz que ela precisa ir por outro caminho para pegar florzinhas. Isso varia muito de versão para versão, tá? Então no momento em que ela encontra o lobo ali no meio do caminho, né, começa o conflito. E aí ela vai pegar as florzinhas, o lobo corre para a casa da avó.
come, a avó se fantasia de vovó, deita na cama, a Chapeuzinho chega, os dois conversam aquele papo histórico do lobo com a Chapeuzinho. Nossa, vovó, que olhos tão grandes, que orelha tão grande, que nariz tão grande. Tudo isso, até aí, é a complicação ou conflito. No momento em que ela pergunta para o lobo, nossa, vovó, para que uma boca tão grande, cheia de dentes? Aí a gente chega no clímax, que é o momento de maior tensão. A gente já se prepara para o clímax na hora que ela chega e encontra o lobo deitado na cama, como se fosse a avó dela. Poderia dizer que aí é o clímax? Até poderia, mas o clímax mesmo é a hora da pergunta da boca, tá? Então ela pergunta para que essa boca tão grande, cheia de dentes. Ele diz que é para comer melhor e aí avança para cima da menina. A partir daí, a gente tem algumas versões diferentes. Em alguns contos, ela fica correndo dele até o caçador chegar. Em outros contos, ela se tranca no armário e fica lá escondida até o caçador chegar. E em outras versões, o lobo engole a Chapeuzinho e o caçador chega. Então, do momento da pergunta da boca tão grande até aparecer o caçador, nós temos o clímax, tá? Quando o caçador chega, independente da versão também, que algumas versões ele mata o lobo, em outras ele só abre a barriga do lobo para tirar quem está lá dentro. Isso não importa, tá? Então, da chegada do caçador até o ponto final é o desfecho, ok? As falas no conto. Além da voz do narrador, seja ele de primeira ou de terceira pessoa, os personagens podem falar no conto, tá? Por menor que ele seja. Inclusive, alguns são só de diálogo, tá bom? E aí nós podemos ter o discurso direto, que é quando a personagem fala diretamente uma com a outra, e a gente consegue perceber o discurso direto de maneira muito fácil, né? Por quê? Porque nós temos ali o travessão, os dois pontos, as aspas, são marcas gráficas do discurso direto que é muito fácil a gente perceber, tá bom? O discurso indireto é quando, em vez de o personagem falar, o narrador fala por ele. Em vez de falar assim, e a Chapeuzinho perguntou, nossa, vovó, para que uma boca tão grande? Isso é discurso direto. Num discurso indireto, o narrador colocaria, e a Chapeuzinho perguntou para a vovó também por que ela estava com aquela boca tão grande. Tá vendo que agora o narrador falou no lugar da Chapeuzinho? Aí é discurso indireto. O discurso indireto livre é muito complicado da gente perceber, porque é uma mistura da fala do narrador com os pensamentos, ou às vezes até a fala do personagem. E aí, como não tem um sinal de pontuação muito claro para marcar isso, é muito difícil. Então, sempre que você não tem certeza se quem está falando ali é o personagem ou o narrador, o seu narrador contando e o personagem pensando, provavelmente ali a gente tem discurso indireto livre. Quando aparecer o discurso indireto livre, eu vou mostrar para vocês, tá? Para mim, Franci, o mais difícil é distinguir entre o discurso indireto livre e o monólogo interior. O que é o monólogo interior? É um fluxo de consciência, ou seja, o próprio personagem pensando, né? Ó, é o que se passa dentro do mundo psíquico da personagem, falando consigo mesmo. Quando a história é um monólogo, é fácil, a história inteira é um monólogo. Mas quando a história não é, e a gente tem trechos de monólogo na história, saber se ali é discurso indireto livre ou se é monólogo interior é mais complicado. Eu, particularmente, só consigo distinguir quando o pensamento é muito grande e linear, ou seja, você tem uma sequência, um momento, um parágrafo, um trechinho inteiro só do pensamento do personagem. Peguem, por exemplo, aquele último parágrafo da crônica do Detran, né, que ele está ali sentado esperando e ele vai fazendo um monte de perguntas. Ali é um monólogo interior, porque é ele conversando com ele mesmo, tá bom?
O discurso indireto livre, aí eu preciso de trechinhos para mostrar para vocês. Conforme ele for aparecendo, eu vou mostrando, tá? Agora vamos analisar um conto. Eu peguei esse conto, Apelo, do Dalton Trevisan, que ele é bem simples e muito conhecido. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. Até o canário ficou mudo. Não dar partes de fraco à senhora, foi beber com os amigos. Uma hora da noite, eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença. Última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Senti falta da pequena briga pelo sal no tomate, meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Não vamos nem discutir questão de machismo, dessas coisas aqui no texto, não, tá? Mas nós temos alguns elementos aqui. Tá vendo que a história é pequena? 3 parágrafos, tá? Se a gente jogar isso daqui, daria uma página de um livro, né? Até para copiar, dependendo da mão, daria 2 folhas no caderno. Mas é um textinho bem pequeno, eu não tirei nenhuma parte dele. Por isso, um conto. Ah, professora, mas o cara ser abandonado pela mulher, separado da mulher, isso é normal. Não seria uma crônica? Sim, mas não quer dizer que no conto a gente vai ter uma invasão extraterrestre, uma pessoa perdida numa ilha o tempo inteiro, não. Tem temas comuns no conto. Mas aí eu pergunto para vocês, se fosse você no lugar desse personagem, reagiria exatamente dessa forma? Eu não ia viver nessa bagunça. Por mais que eu sofresse, por mais que eu amasse a pessoa que me largou, eu ia tentar levar a minha vida da maneira mais natural possível. Pode ser que a hora que eu chegasse em casa, batesse aquela tristeza, eu chorasse, cada um reage de um jeito diferente. Mas eu não ia ficar nessa apatia. Eu poderia ir atrás da pessoa para pedir para ela voltar. Dificilmente eu escreveria uma carta dessa, tipo um bilhete, uma carta, alguma coisa que a pessoa está escrevendo. Dificilmente eu escreveria uma carta assim, me humilhando dessa forma. Eu iria dizer que eu estava sofrendo, que eu preciso dela, que se não tinha uma forma da gente se relacionar de novo. Então, assim, a maneira como a história é contada conta muito mais do que o assunto em si, né? Pouquíssimas pessoas reagiriam dessa forma. Qual que é o tema central do conto que você leu? Um homem... Peraí, só um minutinho. Um homem que narra e descreve sua rotina após ser abandonado. Né? Ó, aqui fala em sede de amar, não é o que ele está mostrando. Descreve a briga, em nenhum momento ele descreve, né? A gente não sabe nem se eles brigaram, se ela foi embora de boa. Ele fala do leite que coalhou, mas o foco da história não é o leite que coalhou, tá bom? Então, letra A. A narrativa do conto acontece em primeira pessoa, porque é o próprio homem abandonado que está contando como ele se sente quando a mulher foi embora. O trecho abaixo que confirma que a narração do conto acima está em primeira pessoa, narrador-personagem.
Nós temos 2 trechos. Aqui na letra A. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Aqui, a gente não tem marcação nem de tempo, né? Tem só a citação de alguns objetos. Na B. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada, o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? Então, aqui, o meu jeito. Aqui nós temos 2 elementos de primeira pessoa, o verbo e o pronome. 1h da noite eles se iam e eu ficava só. Amanhã faz 1 mês. Então, na letra B e na letra C, nós temos marcações de primeira pessoa, que é o que garante o narrador de primeira pessoa. Tá? Então, leiam contos, procurem autores, estilos, digita na internet, tem um monte de contos, existe até o tal do microconto, que são contos com 1 linha, 2 linhas, ó, super difíceis de entender. Escolha seu estilo e digite lá, conto de ficção científica, conto de aventura, conto de suspense, vão aparecer inúmeros, uns muito bons, outros nem tão bons assim. Alguns vão te agradar, outros não, lembra? A arte, ela não tem que agradar todo mundo. Tá? O que a gente não pode desmerecer é o trabalho do artista. Isso nunca, tá bom? Então, assim, leiam bastante, tentem observar esses elementos, mas leiam pelo prazer da leitura, né? Porque por mais absurda que a história seja, por mais simples que ela pareça, ela vai sempre me melhorar como pessoa. Essa é a função prática da literatura. E o conto, para quem não tem o hábito de ler, é bom, porque eu não preciso ler um livro inteiro. Eu posso ir pegando uma história aqui e outra acolá. Ok, meninos? Bom, vamos terminar por aqui.